Então, vamos falar sobre as questões tribulacionistas, respondendo a questão se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação. Eu vou começar falando do pós-tribulacionismo. E por quê? Eu vou começar nessa ordem, porque a igreja, desde os tempos dos apóstolos, toda a igreja primitiva, toda a era medieval, todo o período da reforma, ou seja, até 1830, não tinha um cristão, um pastor, um padre, um monge, quem quer que seja, que fosse cristão, que não fosse pós-tribulacionista. Todos eram pós-tribulacionistas. O que significa pós-tribulacionista? Todos acreditavam, sem dúvida alguma, que a igreja passava pela grande tribulação. Todos acreditavam, sem dúvida nenhuma, de que a segunda vinda de Cristo era um evento único. Não havia divisão entre arrebatamento, depois 7 anos de tribulação e depois vinda visível. Toda a vinda de Cristo era única, portentosa, gloriosa, visível. Nesse dia se dava o arrebatamento. Aconteceria depois da grande tribulação e promoveria a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. E seria precedida por sinais. Olha, não tem ninguém mais do que os próprios dispensacionalistas, os doutores, os que procuraram, que cavucaram a história da igreja primitiva e procuraram nos anais de toda a igreja e não encontraram um único vestígio de pré-tribulacionismo, de midi-tribulacionismo. Todos os testemunhos dos que falaram a respeito eram unânimes. Só isso já devia ser para convencer muita gente. Desde os tempos dos apóstolos. Os próprios discípulos diretos dos apóstolos que ensinaram pós-tribulacionismo. E assim, até os dias de hoje. Nós temos o testemunho das Escrituras, como a gente vai ver, o testemunho da história da igreja. E como é que surgiu o pré-tribulacionismo, se temos 18 séculos, praticamente, de pós-tribulacionismo. Inquestionável. Calvino, pós-tribulacionista. Lutero, pós-tribulacionista. Zwinglio, pós-tribulacionista. Wesley, pós-tribulacionista. Qualquer um. Agostinho, pós-tribulacionista. Irineu, pós-tribulacionista. Qualquer um do passado inteiro, de toda a história da igreja. E o triste é ver como tem gente pré-tribulacionista hoje. Achando que isso é bíblico, cheios de razão, e ainda chamando de herégios que são pós-tribulacionistas. Mas como é que aconteceu isso? De onde veio isso? A origem é para deixar a gente de cabelo em pé. Surgiu não do estudo bíblico, não surgiu porque as pessoas estavam debruçadas sobre as Escrituras Sagradas, não. Surgiu por causa de uma visão. Eu não sou contra a visão. Eu acredito em visão. Pedro teve uma visão. Não é? Nada contra a visão. Mas ninguém pode fazer teologia em cima de uma visão. Concorda comigo? Teologia tem que vir da Bíblia. E não de profecia humana. Qualquer coisa assim. A gente tem que estar firmado na doutrina dos apóstolos. E temos que ser que nem os bereanos. Temos que conferir se esses que falam e dizem falar pelo Espírito realmente estão falando pelo Espírito e se o que dizem falar pelo Espírito concorda com o ensino das Escrituras Sagradas. Então, essa tal de Margaret MacDonald. Você vê que McDonald's não produz só sanduíche. E que não é tão bom para a saúde assim, né? Uma visão. E se eu dissesse que ela é católica? Ia ter gente que fica mais pé atrás ainda, né? Era católica. E já tinha católico carismático naquela época, na Inglaterra. E foi por causa de uma visão, isso é inquestionável. Não pensa assim, você está falando isso porque você é do contra.
Você está falando isso porque você quer denegrir a imagem do dispensacionalismo, porque você quer denegrir o pré-tribulacionismo. Embora eu queira mesmo. É porque é antibíblico. Mas, de fato, isto que eu estou apontando para você é documentado. Isso aqui é documentado. Isso aí é facilmente comprovável, é inquestionável, segundo os anais da história, inclusive livros escritos pelos próprios irmãos daquele período. Bom, aí surge o pré-tribulacionismo. Por causa da visão, a visão dizia que a igreja não passaria pela grande tribulação, que Deus jamais permitiria que os seus escolhidos sofressem. O que já cairia numa tremenda contradição com toda a história da igreja, e principalmente a história da igreja primitiva, que o que mais temos lá naquelas páginas e mais páginas de relatos é a mortandade, o martírio de milhares e milhares de cristãos que viraram um espetáculo público. A era conhecida como a Era dos Mártires. Dizer que Deus não permite que os seus servos sofram, ignorar que todos os apóstolos de Jesus foram martirizados. João, você vai dizer, João não foi morto martirizado, mas foi parar no calabouço, foi parar na ilha de Patmos exilado. Diz a tradição que foi colocado num caldeirão, fervendo, com líquido fervendo, queimado, sobreviveu a isso e não negou o Senhor. Bom, a igreja não vai passar então pela grande tribulação, diz esse texto. O arrebatamento vai ser secreto. Arrebatamento secreto? O que ele quer dizer com isso? Ele vai dividir a segunda vinda de Jesus, o evento único que Jesus disse: olha, ninguém vos engane, se disserem que o Cristo está ali, não creiais. Se disser que está colado, não creio. Por quê? Porque a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, portanto visível. Ninguém vai precisar te avisar, ninguém vai precisar te acordar, vai ser um evento retumbante, céus e terras vão se abalar. É o que descreve Jesus com todas as letras. E aqui começa a se apregoar uma segunda vinda de Cristo invisível. Lembrem dos testemunhas de Jeová, lembrem dos adventistas que também ensinaram que Cristo veio naquele dia que eles marcaram que vinha visível e não veio visível, então veio invisível, veio num jeito secreto, quando Cristo, com todas as letras, sempre apontou que a sua vinda seria única, visível, portentosa, maravilhosa, e nesse dia se daria o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo, eles dividiram em duas fases. A primeira, arrebatamento, só para a igreja, uma vinda de Cristo só para a igreja, e vai arrebatar, e de repente as pessoas desaparecem. E creiam, a vida segue como se nada tivesse acontecido. Somem todos os crentes, e as pessoas continuam. E dizem ainda que nesse período será o período que vai se levantar o anticristo, e vai haver gente salva, quando tudo na Bíblia é contra uma segunda possibilidade de salvação, qualquer outra possibilidade de salvação depois da segunda vinda de Cristo. Depois que Cristo vem para as 10 virgens, o que acontece? As que não estão preparadas têm chance, elas correm, elas tentam se apressar e tarde demais, a porta se fecha para elas. Como podem eles ensinar que haverá salvação? E para piorar a situação, a salvação não será pela graça, não será pela igreja e nem pelo Espírito Santo. Será nos termos do Antigo Testamento, nos termos da lei. Ai. Isso é um outro evangelho, não é? E se alguém vier e pregar qualquer outro evangelho, seja anátema. Não dá para ter... Gente, aí os caras perguntam, por que você é tão radical? Como é que eu posso dar colher de chá para um negócio desse? Para gente que está enganando os outros, concedendo a eles uma segunda oportunidade. Se Jesus, você não estava preparado no dia do arrebatamento, tudo bem. Se não foi pela fé, se não foi na época da graça, vai ser na época da tortura, da perseguição, mas eu vou ser salvo. E diz que os judeus vão se converter em massa nesse período, que é uma desonra para a obra do Espírito Santo da igreja. Tirou o Espírito Santo, tirou a igreja, aquilo que a igreja do Espírito Santo não conseguiu fazer durante todos esses 20 séculos, 21 séculos aí, né?
Ah, não se preocupa não. 7 anos o anticristo vai conseguir fazer. Perseguição do anticristo vai converter judeu que é a beça. Ai, ai, ai. Eu fico realmente, olha, eu fico bravo com esse negócio. E aí, por fim, a segunda vinda manifesta sobre as nuvens do céu, todo olho verá. Uma é a vinda de Cristo para a igreja, arrebatamento secreto, 7 anos de grande tribulação, conversão dos judeus, e Cristo vem sobre as nuvens do céu, com poder e glória, junto com a sua igreja. E dizem que a vinda é iminente, que nenhum sinal se fez necessário, se fazia necessário, se faz necessário para anteceder a vinda de Cristo. O midi-tribulacionismo é alguma coisa mais recente, do século XX, do início do século XX. Vou explicar como é que surgiu o midi-tribulacionismo. Os pré-tribulacionistas têm muita dificuldade, mas muita dificuldade com a Bíblia, muita. E muitos pré-tribulacionistas reconheceram que não dá para negar as evidências bíblicas de que a igreja passa pela grande tribulação. Ou seja, os pré-tribulacionistas foram aqueles, os midi-tribulacionistas foram aqueles pré-tribulacionistas para os quais caiu a ficha de que não tem como negar tanto texto bíblico que claramente aponta que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que ao mesmo tempo ainda estavam agarrados a determinados aspectos do dispensacionalismo e do pré-tribulacionismo e não quiseram abrir mão de tudo. Portanto, tiveram que se curvar diante de tanto texto e assumir que a igreja passa pela grande tribulação. E aí entenderam que a igreja passa pela metade da grande tribulação e que vai ter um arrebatamento secreto para levar a igreja, porque a igreja sofre a perseguição do anticristo, mas não sofre a ira de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre o texto em que eles se baseiam mais, principalmente Apocalipse 3:10, um pouquinho mais adiante. Então, para eles, o arrebatamento é secreto, a segunda vinda de Cristo também está em 2 fases, o arrebatamento no meio da grande tribulação, porque a igreja passa pela metade da grande tribulação, e depois temos a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, que é gloriosa e manifesta. E para eles, realmente, sinais antecedem a segunda vinda de Cristo. Então, há elementos aqui que você percebe que são elementos pós-tribulacionistas e alguns elementos claramente pré-tribulacionistas, e eu já até expliquei como é que surgiram os midi-tribulacionistas. Tem muito amigo pré-tribulacionista e muito amigo midi-tribulacionista, mas não posso me calar. Vamos falar do dispensacionalismo? Por que eu tenho que falar do dispensacionalismo aqui? Porque o pré-tribulacionismo é um braço do dispensacionalismo, tá? É uma consequência lógica e natural do ponto de vista dispensacionalista, que tem por base maior uma distinção. O que é que está por trás? Qual é o coração do dispensacionalismo? O coração, o cerne do dispensacionalismo é uma distinção entre Israel como povo de Deus, não como nação, mas como povo de Deus, e a igreja. É uma descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento. É entender que as profecias que Deus fez uma vez para o povo de Israel têm que necessariamente se cumprir no povo de Israel e não podem absolutamente se cumprir na igreja, porque a igreja é outro povo. A igreja, para eles, é outra coisa. Portanto, para o dispensacionalista, Deus teria 2 povos. 2 povos. E lidaria com esses 2 povos de maneira distinta. Ele tem um plano e um projeto para Israel como nação. E, inclusive, um meio de salvação para Israel como nação. Distinto. Plano distinto. Vocação distinta. Propósito distinto. E para a igreja ele tem outro plano.
outro meio de salvação. Então, essa distinção é o coração, é a base do dispensacionalismo. E aí a gente vai ver. Deus teria, então, dois povos com propósitos distintos, um relativo à terra, que é Israel, com pessoas terrestres e objetivos terrestres, que é o judaísmo, enquanto o outro está relacionado ao céu, com o povo celestial e objetivos celestiais, que é o cristianismo. A igreja, para eles, então, seria um parêntese. Deus estava lidando com o seu povo, mas o seu povo não recebeu o Messias. E porque o povo não recebeu o Messias, Deus parou de lidar com Israel como vinha fazendo. Interrompe e começa a lidar com a igreja de maneira particular, departamentalizada. Israel nunca pode pertencer à igreja segundo esse ponto de vista. Então Deus interrompe todas as promessas que haviam até então, que estavam por se cumprir no povo de Israel por sua rejeição, são interrompidas. E a partir daí, Deus vai levantar a igreja. E até, segundo eles, para colocar em ciúmes o próprio povo de Israel. Então vivemos o período, a dispensação da igreja, a dispensação da graça, que vai durar até o período da grande tribulação. Porque quando chegar o tempo, segundo eles, a igreja será arrebatada, e aí Deus retornaria a lidar com Israel nos termos do Antigo Testamento. E promoveria a salvação deles também em outros termos, não com o Espírito Santo, não com o Evangelho, não com uma outra coisa diferente. Está entendendo? Esse é o ensino. Vamos um pouquinho mais adiante para discernir melhor esses ensinamentos dos dispensacionalistas. Os apóstolos de Jesus representariam Israel e não a igreja em grande parte dos escritos dos evangelhos. Pasmem! E tem dispensacionalista para todo gosto. Tem os que são ultradispensacionalistas. Para um ultradispensacionalista, os evangelhos não nos dizem respeito. Tem pouquíssimo ou nada a dizer à igreja. Para um dispensacionalista normal, o sermão da montanha não é palavra de Deus para mim e para você. Não é palavra de Deus para a igreja, não tem que ser pregado. É só para que se saiba quais serão os valores de um reino milenar futuro. Nada tem a nos ensinar. Sermão das últimas coisas de Jesus, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24. Não, os discípulos ali, eles representam quem? Eles representam o povo judeu. Eles são judeus. Deus está falando para os judeus, aquela é a palavra de Deus para os judeus. Eles são judeus e não tem nada a ver com a igreja. Está entendendo? Olha o perigo, olha a confusão. Existem então dois evangelhos, um para salvar gentios na era presente e outro para judeus no período da grande tribulação. Mas Paulo expressamente advertiu: se alguém vos anunciar outro evangelho, como eu já disse para vocês aqui, né? Seja anátema. Haverá mais de duas vindas para eles, dividindo a segunda vinda de Cristo em duas etapas. Daí vem os pré-tribulacionistas e os midi-tribulacionistas. A igreja para eles não passa pela grande tribulação. O arrebatamento será um evento secreto, separado por 7 anos da segunda vinda gloriosa e manifesta de Cristo. Haverá possibilidade de salvação após o arrebatamento. O anticristo será de fato antissemita. Porque, do ponto de vista pré-tribulacionista ou dispensacionalista, o que acontece? Antes da manifestação do anticristo, eles ensinam: Jesus vai arrebatar a sua igreja. Só então, depois do arrebatamento, é que vai aparecer o anticristo. Segundo o ponto de vista pré-tribulacionista, dispensacionalista, a segunda vinda de Cristo provoca o arrebatamento da igreja e a retirada do Espírito Santo que estava detendo o surgir ou manifestar do anticristo. Tiramos numa cacetada só a igreja e o Espírito Santo junto da terra. Aí manifesta-se quem? O anticristo. Mas como ele vai poder exercer o seu papel de anticristo
Sendo que tudo que era de Cristo, de um certo sentido, foi tirado da terra. A igreja e o Espírito Santo. O corpo de Cristo foi tirado da terra. Aí vem o anticristo, que vai perseguir, segundo eles, não a igreja, porque a igreja não está mais aqui. Vai perseguir quem? Os judeus. Então ele será, de fato, um antissemita, e não um anticristo. Está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Isso é de uma incongruência tamanha. A sétima e última trombeta, segundo o dispensacionalismo, não será de fato a última trombeta. Isso é formidável. Ao soar, já viram aquele disco A Última Trombeta, né? Bom, na minha época, quando eu era criança, isso aí era o que mais rodava, os discos, aqueles bolachão da Última Trombeta, o livro da Última Trombeta, isso era o que tinha, ficava lá. E sabe no que é baseada a Última Trombeta? Que fez um sucesso, se espalhou pelas igrejas evangélicas, o pessoal ouvia isso como palavra de Deus, uma revelação, um sonho de um homem lá, de Oslo, Noruega, não é? Oslo urgente, eu não me esqueço disso, isso marcou, dava medo. Oslo urgente. Os aviões sem seus pilotos caíram, os carros despedaçaram, tal. Vai acompanhando. Visão, o homem sonhava e dizia que sonhava, e por incrível que pareça, no dia seguinte ele continuava, pegava no sonho e continuava sonhando o sonho da parte que parou, lembra disso? Quem é que lembra disso? Era assim, era ou não era? Eu estou falando bem. Isso não é baseado na Bíblia, não, é mais um negócio baseado em visão e revelação para fortalecer um ponto de vista que não tem apoio bíblico. Por isso veio cheio de recheio, veio cheio de visão, veio cheio de coisa assim, porque não se sustenta pelas Escrituras. Então, a última trombeta, inclusive, tinha o nome de a última trombeta. Mas a última não é para ser última, gente. O que pode acontecer depois da última? Segundo a última trombeta dispensacionalista, a vida segue aqui na terra. Ela não é a última, ela é penúltima, porque depois Jesus volta de novo. Então, quantas últimas trombetas nós vamos ter? Ela não é a última. Porque a trombeta toca e a ressurreição, o arrebatamento da igreja... E aí a vida segue, o mundo nunca acabou, não teve juízo final, não. A vida seguiu, e para eles depois vai ter a outra, segunda metade da última trombeta, depois de 7 anos. E se for pré-milenista, como eles são, depois de 1000 anos, a terceira e última trombeta, pronto, para acabar com o mal na terra. Está difícil, estamos postergando, adiando mesmo o juízo final. E o ensino de que haverá muitos juízos finais e múltiplas vindas de Cristo e múltiplas trombetas. Gente, múltiplas trombetas nós acreditamos, mas múltiplas últimas não dá. O Novo Testamento vê as profecias do Antigo Testamento encontrando seu cumprimento em Cristo e na sua igreja. Qualquer exegeta consegue constatar isso muito rapidamente. Que profecias claras, que diziam respeito único e tão somente ao povo de Deus, como Êxodo capítulo 19, Deus falando, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. Mas a gente não ouve isso aqui? Quem é que fala isso aqui para a gente? Aplica esse texto, totalmente judeu, voltado para o povo judeu. E não tem um apóstolo que usa esse texto? Não é Pedro? Não usa? E não aplica para a gente? E não tem nenhuma cerimônia de dizer, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, os adjetivos atribuídos ao povo de Israel são aplicados ao povo de Deus, que é a igreja, que, lembremos, originalmente foi feita e nasceu com o remanescente de Israel. Todos os apóstolos eram judeus. Jesus, o Messias dos judeus. Portanto, a igreja é o verdadeiro Israel. Não é 2 árvores, há uma única oliveira.
Não há dois povos, um único povo. Há uma linha condutória do Antigo para o Novo Testamento. Nesta mesma oliveira foram enxertados os gentios, que vieram da oliveira brava. A igreja cristã, então, foi edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, que eram também judeus. Deus tem apenas um povo. A esperança futura para Israel não é um outro evangelho. É o mesmo evangelho. A esperança para um judeu é a mesma esperança para um brasileiro, para um peruano, um americano, sendo novamente reconduzido à mesma e única árvore, a oliveira da qual fazem parte judeus e gentios, o corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo fala em Efésios claramente. A parede de separação que havia entre judeus e gentios foi derrubada, de ambos os povos fez um, e edificou a sua igreja sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, e fez uma união, uma família. Podemos dizer que nós somos filhos de Abraão, porque os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Até dessas pedras posso citar filhos de Abraão, disse Jesus. A circuncisão verdadeira é a do coração, é o nascer de novo. O batismo é a circuncisão de Cristo. A Páscoa foi transformada na Páscoa de Cristo. O templo foi transformado, foi interpretado e encontrou o seu cumprimento maior no corpo de Cristo, na igreja, e por aí vai. Então, vários textos, apontam no Novo Testamento que as coisas do Antigo Testamento eram como que sombras de uma realidade que se manifestou nos dias do Novo Testamento. Vamos ver um pouquinho mais isso? A igreja é a manifestação do remanescente de Israel, composta originalmente de crentes judeus. Tem tantos textos bíblicos a esse respeito. Os gentios foram acrescentados nessa mesma oliveira. Nesse sentido, há muito mais continuidade do que descontinuidade. Eu digo nesse sentido. Pode haver descontinuidade em outro, mas nesse, muito mais continuidade do que descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento, entre Velha e Nova Aliança. Não houve mudança no plano de Deus, jamais. A igreja não é um acidente no projeto de Deus com Israel, ela não é um intervalo acidental, ela não é um plano B. Ela sempre foi o plano de Deus. Deus sempre teve no seu coração, desde que Ele chamou Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus era, através de Abraão e através dessa linhagem da qual surge o Cristo, abraçar o mundo inteiro. Nesse sentido, então, há muito mais continuidade. Não houve mudança no plano de Deus, mas revelação progressiva. A igreja, que era um mistério, nos dias do Antigo Testamento, tornou-se uma revelação, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, de ambos os povos fazendo um. Israel, como povo de Deus, era um tipo da igreja. O remanescente de Israel recebeu o Messias, porque mesmo nos dias do Antigo Testamento, observa lá nos dias de Elias, o povo de Israel, aquele mesmo povo que foi tirado do mar, passou pelo Mar Vermelho, foi tirado do Egito, o mesmo povo que comeu o maná, o mesmo povo que recebeu a aliança, que recebeu as tábuas da lei, esse mesmo povo estava fazendo o quê? Adorando Baal, adorando outros deuses. A idolatria estava institucionalizada nos dias de Acabe, de Jezabel. Não é não? Então, o que nós temos aqui? Que Elias vai ficar se sentindo só. Porque depois que ele teve aquela grande vitória sobre os profetas de Baal, ele achou, agora sim, o povo vai se converter. Mas não, ele foi perseguido novamente por Jezabel e tudo mais. Aí ele fica muito deprimido, vai para uma caverna, Deus se manifesta a ele lá. E uma das coisas que Deus disse para encorajar o próprio Elias foi, você não está sozinho. Há 7.000 que não se dobraram diante de Baal. O que isso tem a ver com o que a gente está dizendo aqui? Mesmo nos dias do Antigo Testamento, não bastava ser descendente,
físico. Não bastava pertencer, ter o título ou o nome. Não bastava judeu, na acepção da palavra, hebreu de coração, de fé, eram aqueles que não se dobraram diante de Baal. Só 7.000. Só 7.000. Chega nos dias do Novo Testamento, o que nós temos? Um remanescente. Há uma igreja. Há 120 no dia do Pentecostes. Há 500 pessoas no dia em que Cristo sobe às alturas. Então, o que nós temos? Um remanescente de Israel. Sempre. Povo de Deus. Povo de Deus não é a nação em si. Sempre foi os fiéis. E a esses fiéis vêm gentios, quer os prosélitos na época do Antigo Testamento, ou nos dias do Novo, aqueles que abraçam o Messias e a fé no Senhor. Bom, vou para o intervalo, só vou concluir essa parte. Então, a lei, a circuncisão é um tipo de novo nascimento, ou de batismo, como Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 11. A lei é um tipo de aio para o Evangelho, o templo um tipo do corpo de Cristo, a Páscoa judaica é um tipo da Páscoa de Cristo, os cordeiros imolados apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro Israel é aquele que possui o Messias, Cristo é a videira verdadeira, a videira é símbolo notório de Israel, o verdadeiro herdeiro de Abraão é aquele que tem fé no Messias, o número dos apóstolos não é à toa que é 12. Há uma continuidade nisso, não é? E quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vê 24 anciãos, e o que representa? O povo de Deus na sua totalidade, 12 representando as tribos de Israel, 12 representando, né, a igreja, o Antigo e o Novo Testamento ali, o que se canta, o que esse povo canta, é o cântico do Cordeiro, é o cântico de Moisés. Moisés e o Cordeiro estão em aliança, pertencem à mesma família. São os 24 anciãos que representam a igreja, que funde Israel com os gentios, como parte e membros do mesmo corpo, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, dando sequência, refutando alguns, eu já andei refutando aspectos do ensinos do dispensacionalismo, mas esse argumento de que não haverá possibilidade de salvação é muito forte e está muito bem embasado na Bíblia. Você vai encontrar uma comparação da segunda vinda de Cristo com a arca de Noé. A segunda vinda de Cristo será como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, de repente veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, nos dias de Noé, a gente sabe que a porta se fechou. E quem lacrou aquela porta, quem selou a porta da arca, foi o próprio Deus. Lembram disso? E aí o que aconteceu? Aqueles que ficaram do lado de fora não puderam de maneira nenhuma entrar. Ou seja, quando veio e se manifestou o juízo de Deus, não havia mais possibilidade. Já era tarde demais. Por isso, vigiai e orai, porque não sabeis. Então, todas as advertências para a vigilância, elas depõem contra qualquer possibilidade de salvação depois da segunda vinda de Cristo. A parábola das 10 virgens, já falamos, também ensinam que as que estavam preparadas, muito bem, se encontraram com o Senhor. As que não estavam, correram, tentaram de todas as formas correr atrás do prejuízo. Quando voltaram com as lâmpadas, bateram na porta, mas a porta estava selada, como nos dias de Noé. A arca, a porta é fechada, não há mais possibilidade. Então, tem um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O que dá a entender é que quando o juízo vem, ou quando Cristo, o dia do Senhor, se manifesta, e Ele se manifesta abruptamente, os que são pegos com as suas lâmpadas vazias, os que são pegos despreparados, os que não estão em Cristo,
Para esses não há escape, é o que diz aqui. Não há uma segunda chance, não há uma outra oportunidade, o texto é muito claro. Então, o ensino pré-tribulacionista, que supõe salvação no período da grande tribulação, e depois pressupõe salvação no período do milênio, está totalmente equivocado.